Pessoal, sou Luiz Henrique, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Look Negócios. Hoje eu vim para falar sobre 10 maneiras que você pode utilizar na hora de passar numa entrevista de emprego. Fica até o final, vai rodar aquela vinheta, tamo junto e fica ligado. Galera, então a primeira informação, a mais importante desse vídeo, nesse caso das 10 maneiras para passar numa entrevista de emprego, é justamente a pontualidade, galera. A pontualidade é muito importante. Se a entrevista está marcada em horário, precisa chegar nesse horário. Claro, pode existir um atraso de 5, 10 minutos no máximo, aquele atraso de meia hora, uma hora, não compensa você ir para a entrevista, porque realmente já não vai mostrar que você está muito afim da vaga, né? O local da empresa, se dá para utilizar transporte público, se você consegue utilizar um carro, se você pode estacionar, onde é a sala que a empresa vai fazer a entrevista. Então são detalhes que às vezes passa despercebido, mas realmente é muito importante. Bom, uma coisa importante que a gente vê hoje em dia são algumas entrevistas que estão à distância. Então muitas das vezes você vai precisar já instalar um aplicativo, verificar se a bateria está funcionando do aparelho, verificar se tem conexão. Então é muito importante você se organizar dessa forma para você conseguir fazer a entrevista de uma maneira bem tranquila, tá certo? E também é muito importante você conhecer bem o aplicativo que você vai utilizar, verificar a câmera, o áudio, algumas opções que vão ser importantes na hora de passar nessa entrevista, tá certo? Galera, a segunda questão também muito importante desse vídeo, tá certo? É a questão de conhecer a empresa, conhecer quais são os principais produtos da empresa, quais são os principais serviços, que tipo de pessoa trabalha nessa empresa, comentário dessa empresa no Reclame Aqui. Tem um site também que os funcionários eles falam sobre o ambiente da empresa. Eu vou colocar na descrição o nome do site para você identificar. Então são algumas questões que você pode avaliar, que é bacana de conhecer a empresa, entender qual é o ramo da empresa, quais são as principais atividades. Isso é muito importante para você colocar. Existem muitas vagas que não falam o nome da empresa, só falam o endereço da empresa. São vagas mais surpresas, né? Mas faz parte. Eu acho que o importante é você identificar durante a entrevista, entender o que o entrevistador está falando, o histórico que você passa. Talvez a melhor informação seja essa, tá certo? Então o histórico que você tem, histórico de entrevista que você tem, te auxilia na hora de conhecer a empresa ali, tá certo? Então é um ponto positivo nesse caso, tá certo? Bom, com relação à segunda questão, esse é o passo mais importante. A terceira questão é justamente ter entusiasmo. Entusiasmo é muito importante. Então a terceira questão é o entusiasmo. A forma como você fala, a forma como você se expressa, a forma como você olha no olho e o sorriso, né? É muito importante sempre falar com um sorriso no rosto na hora que você vai estar na entrevista, porque o entrevistador ele normalmente quer que você fale como se estivesse olhando para o cliente. Então normalmente são pontos positivos que você pode levar em consideração na hora de fazer essa entrevista, beleza? A quarta questão, galera, é a questão mais importante. Normalmente as perguntas são meio que de surpresa. Muitas das vezes, se você já tem uma experiência nas entrevistas, já deve saber as perguntas que acontecem. Mas é bom sempre revisar para você tentar entender a hora que vai surgir esse tipo de pergunta. O que normalmente eles perguntam? Né? Eles perguntam normalmente sobre quais os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, ou eles perguntam, o supervisor já questionou alguma decisão que você tomou e você teve que dar explicações sobre isso? Normalmente pode acontecer esse tipo de pergunta. Ou ele pode te questionar, por que eu devia te contratar? Ele pode questionar, por que eu devia te contratar? Ou então simplesmente ele pode questionar assim, mas o que você acha dessa vaga? O que você acha do salário? O que você acha dessa vaga? E são perguntas assim que às vezes dá um branco, galera, hein? Às vezes dá um branco e às vezes esquece como responder essas perguntas, né? É importante você revisar essas perguntas e entender como respondê-las. A quinta questão, galera, é sobre o que falar na entrevista. Muitas das vezes perguntam na entrevista sobre salário, sobre benefícios, ou elas falam muito delas mesmas, falam de outras empresas que elas trabalharam, mas eu acho que o mais importante é você ter calma e responder ao entrevistador e sempre informar que você quer agregar valor na empresa. Você pode responder uma pergunta que você teria que
agregar maior valor na empresa. Muitas das vezes você vai ter que ser aquele herói contra o vilão nesse caso. O herói seria a pessoa que vai resolver, vai dar solução para a empresa. Então muitas vezes você é contratado justamente para isso, para dar solução, ou para inovar ou para fazer a manutenção. O que eu digo para inovar? Inovar, você vai ter que criar alguma coisa dentro da empresa, melhorar o fluxo dentro da empresa com as suas habilidades técnicas, ou simplesmente você vai fazer a manutenção. O trabalho já existe um formato e você só vai precisar manter aquele cargo que já existia. Então são algumas decisões que eu acho que é importante você analisar na hora de responder as perguntas para agregar valor, ser a solução da empresa. A sexta questão, galera, é justamente sobre entregar um currículo de qualidade. Aí eu fui pesquisar, às vezes eu entregava um currículo de operador de logística, às vezes eu entregava um currículo de operador de logística para um trabalho de auxiliar administrativo, então não tem muita ligação. Eu já vi entrevistas que pessoas, elas prestavam um curso, já estavam terminando esse curso, elas não conseguiam estágio muitas das vezes e prestavam vaga para um emprego totalmente diferente. Por exemplo, eu já vi uma pessoa de ciências biológicas, algum curso de ciências biológicas, e ela estava entrando numa financeira, numa empresa de cartões, de comunicação. Então não tem muita coisa a ver. Às vezes não vale a pena se você só quer trabalhar. Às vezes a pessoa realmente tem necessidade, claro, ela vai atrás do trabalho, ela quer a vaga, mas eu acho que compensa às vezes esperar um pouquinho mais para entrar na vaga que você precisa. Eu acho que essa é uma parte mais importante, tá? Então eu acho que é bacana você considerar sempre formatar o seu currículo de acordo com a vaga, mesmo que você não tenha experiência anterior. Você pode citar algumas coisas que você fazia no outro trabalho e coloca para agregar nesse novo trabalho. Se você estiver realmente fora do trabalho, se você estiver realmente fora do ambiente de trabalho que você está procurando, se realmente for um ambiente de trabalho totalmente diferente do que você tem no seu currículo, acho que é importante você agregar o valor de aprender. Eu acho que a melhor opção é você falar assim, não, eu quero aprender sobre essa vaga e entender como é que funciona para poder ter uma experiência maior. Eu acho que é um ponto positivo aí que você pode levar em consideração. A sétima questão, galera, é o dress code, a forma como você se veste, tá certo? Então muitas das vezes, por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar no Google, não precisa estar de terno e gravata, ela pode usar uma roupa mais simples. O Google normalmente é uma empresa que valoriza a diversidade das pessoas, a diversidade de se vestir. Então se você tiver roupas mais à vontade, roupas mais tranquilas, eu acho que é muito importante você considerar, tá certo? Também uma questão importante você analisar que muitas entrevistas à distância, o recomendável é você utilizar roupas à vontade, porque muitas das vezes você vai estar em casa e quem usa blazer, paletó, gravata dentro de casa, então eu acho que é o legal você ter uma roupa mais à vontade. Não uma regata, claro, mas uma roupa mais suave, assim, uma polo, uma camiseta, talvez possa agregar mais se você trabalhar dessa forma. Agora, por exemplo, se você acredita que vai trabalhar ali num escritório de advocacia, eu não sei como é que é o processo seletivo deles, mas muitas das vezes eles precisam que você utilize um terno em casa. Talvez não, né? Mas a gente pode pensar sobre isso, né? Que eu acho que são empresas e empresas. Normalmente você vai estar em casa e realmente é uma coisa mais confortável, uma camisa social mais simples e tudo mais, né? São coisas que agregam valor para você. A oitava questão, galera, é a alimentação. A alimentação é importante também, mas sempre a alimentação mais leve, para você se sentir mais tranquilo na hora de fazer a entrevista, para você se sentir mais à vontade, beber bastante água. Então são algumas dicas que funcionaram para mim, eu acredito que funcione para você. Tem uma ali, eu acho que pode ser muito importante para você também. A nona questão, galera, acho que é uma das mais importantes, funcionou para mim. Muitas das vezes fazer uma entrevista após a outra, por exemplo, faz uma entrevista hoje, faz uma entrevista amanhã, faz uma entrevista no terceiro dia, eu acho que pode ser um pouco desgastante. E aí existe, claro, a necessidade de você ter um trabalho, isso é bacana e tudo mais, só que muitas das vezes você não consegue ter aquele mesmo gás, aquela mesma energia para poder conversar com o entrevistador e querer aquela vaga de uma certa forma. Claro, existem casos e casos, mas eu acho que o intervalo de 1 a 3 dias ou uma entrevista por semana pode trazer um pouquinho mais de conforto, mais tranquilidade para você respirar, refletir se o seu currículo realmente está de acordo com a vaga. Então são questões que são bastante importantes, são questões que podem facilitar muito para você. E finalmente chegamos à 10ª questão, talvez a mais importante.
realmente a 10ª questão é muito importante para você, tá certo? Então a 10ª questão é justamente ter tranquilidade. Muitas pessoas questionam sobre medo, insegurança, nervosismo, branco nos pensamentos e vista. E normalmente não é o que a gente quer. Normalmente a gente quer ficar mais tranquilo, mais à vontade com o ambiente. Tudo bem, são pessoas novas, mas normalmente a gente busca isso. E é um problema que todas as pessoas têm, é fora do comum. Talvez até o entrevistador esteja um pouquinho nervoso e é importante você manter uma tranquilidade também para ele se sentir mais tranquilo e vice-versa, né? E eu trago para vocês esse livro aqui. Eu não li todo esse livro, tá certo? Mas eu li algumas partes desse livro que eu achei bacana e ele fala um pouquinho sobre o Discurso do Rei. O Discurso do Rei é um livro que conta a história do rei George IV. Tinham tempos de guerras, então eles estavam fazendo uma troca de rei. E esse rei, ele era uma pessoa que era gaga, galera. Ele era uma pessoa gaga, que ela tinha gaguez. Nesse caso, era uma pessoa que travava quando ela se sentia mais nervosa. Então, o Discurso do Rei conta a história do George IV. E ele era o monarca da Inglaterra. A Inglaterra tinha várias colônias na Índia, em Hong Kong, vários lugares. Ele precisava falar com milhares de pessoas. E aí o que acontece? Ele, como sendo gago, ele precisava treinar muito para poder não ter nenhum nervoso na hora que ele fosse falar. E esse livro ele conta a história que ele foi aprendendo a dialogar com mais calma, com mais tranquilidade. E ao longo do livro ele vai treinando, fazendo exercícios. Claro, esse livro tem alguns conflitos familiares, guerras, intrigas, poder e outras coisas. Mas a parte mais importante é que depois de passar por todo esse período de gaguez, ele conseguia falar com mais tranquilidade. E com tranquilidade, com calma, as pessoas conseguem ter aquele entendimento que elas querem mostrar. O Warren Buffett falando que não é você ter medo na hora de falar, é você saber lidar com o medo na hora de falar. Muitas das vezes o mais importante é você falar em público mesmo com medo, mas sabendo controlar os tempos, as falas, a não perder da mente as informações importantes. Então, talvez saber controlar o medo é uma das questões mais importantes aqui. Bom, esse foi mais um vídeo do canal, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Também é importante, se você viu alguma coisa peculiar na entrevista, deixa nos comentários. E esse foi mais um vídeo, agradeço por você ter ficado até aqui, espero que nos vemos em breve. Então logo em breve tem mais um vídeo, tamo junto e fica ligado.